Você está com a sua Bíblia aí? Então abre comigo no livro de Colossenses, está lá no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. É bem curtinho. Eu vou ler com vocês a versão A Mensagem, que é na linguagem contemporânea. Essa Bíblia aqui, ó, tá? Olha aqui o que está falando. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está na frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Essa semana a gente está estudando sobre a renovação da mente. E hoje está falando sobre os pensamentos. Nas versões mais tradicionais, fala que a gente deve pensar das coisas do alto, que a gente não deve pensar nas coisas terrenas, que a gente precisa ocupar a nossa mente com os pensamentos que vêm do alto. Quando a gente estava na vida mundana, digamos assim, quando a gente não tinha ainda quando a gente ainda não tinha a consciência da nossa nova vida com Cristo, pós-ressurreição, a gente vivia uma vida de pensamentos mundanos. A gente fazia o que a gente queria fazer. A gente enchia os pensamentos de tudo aquilo que nos agradava, que nos dava prazer. Propriamente dito, o que dava prazer para a nossa carne. Os pensamentos mais imundos possíveis, os pensamentos mais terríveis possíveis, que são os pensamentos do mundo que enchem a nossa mente e que nos dá prazer. E eu não vou nem citar aqui que tipos de pensamentos que são, porque a gente, quando tem uma vida longe dos caminhos do Senhor, a gente precisa confessar que os nossos pensamentos são os mais imundos possíveis. E eu digo isso por mim. Eu, quando estava longe dos caminhos de Cristo, eu pensava coisas que hoje eu morro de vergonha. E glórias a Jesus por Ele lavar os meus pensamentos. Outro dia eu estava assistindo uma pregação aqui nas redes sociais e o pregador falou assim para o público, né? Imagina que tem um telão e Deus colocasse aqui nesse telão os pensamentos de cada um de vocês. Quantos daqui sentiriam vergonha deles? E 100% da igreja levantou as mãos. Porque uma vida longe do Senhor é uma vida de vergonha, é uma vida de escassez, é uma vida de imundícia, é uma vida de perversão, é uma vida suja, é uma vida que... já ouviu aquela música popular, bastante antiga, mas tô vivendo do jeito que o diabo gosta? É isso. A gente vive do jeito que o inimigo das nossas almas, ele sopra nos nossos ouvidos. A gente vive de acordo com as vontades dele. Tem pouco tempo eu postei uma frase falando assim que quando a gente decide viver em obediência a Cristo, a gente declara uma guerra contra nós mesmos, né? E é isso mesmo. O nosso inimigo hoje, o nosso pior inimigo é a nossa carne. Nosso primeiro inimigo é a nossa carne. Nós temos 3 inimigos, né? A nossa carne, o diabo e o mundo. E a nossa carne, ela é terrível. Então, quando a gente passa a dar comando para o nosso cérebro, para que a gente comece a preencher os nossos pensamentos com as coisas que vêm do alto, é uma luta espiritual ferrenha, como se diz. É uma luta espiritual tamanha grandeza. Porque a nossa carne não quer. Ontem eu falei dos hábitos, né? Por exemplo, o hábito de treinar, o hábito de comer saudável, né? Eu falei da minha luta que eu tenho de limpar a minha casa, sobretudo lavar os meus banheiros, porque é uma luta que a carne, ela não quer viver. A carne, ela quer viver na zona de conforto, ela quer viver na mediocridade. E os nossos pensamentos, quando estão longe dos caminhos do Senhor, são os pensamentos mais medíocres possíveis. Medíocres, sujos, imundos, pervertidos, vingativos, os piores possíveis. Porque vem, né? Já vem, como diz, já vem com a gente, né? É da nossa natureza carnal, da nossa natureza humana, né? Nós temos a carne direcionada para o pecado. Então, quando a gente passa a viver uma nova vida com Cristo, quando a gente renasce com Cristo, é o que a Bíblia aqui está dizendo. Agora, se a gente fala que a gente é renascida com Cristo, se eu falo que eu sou uma mulher do reino de Deus, que eu sou representante de Cristo, que eu sou carta viva de Cristo aqui na terra, que eu sou uma mulher lavada, restaurada, curada, sarada, regenerada, que eu sou uma mulher lavada no sangue de Jesus, que os meus pecados foram perdoados, que agora eu sou de Cristo, eu devo viver de acordo com a vida de Cristo. Então, a gente, conforme vai lendo a Bíblia, vai estudando a Bíblia, a gente vai adquirindo o nosso secreto com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na palavra. Os nossos pensamentos vão sendo moldados aos pensamentos de Cristo. E a gente precisa orar pedindo para Deus
preencher a nossa mente com os pensamentos que vêm do alto, com os pensamentos de sabedoria, de justiça, de bondade, de alegria, de paz, porque é uma luta muito grande que a gente vive contra as nossas vontades carnais. Daí já vem o nome, né? A conversão da nossa vida, né? Então a gente precisa converter, a gente precisa abandonar aquela velha vida e se converter para uma nova vida, para um novo caminho. Então, quando a gente tem Cristo agora como nosso centro, a nossa direção, o nosso Cristo como sendo o nosso. Me fugiu a expressão, mas assim, é o nosso alvo, né? O nosso alvo é Cristo. Então agora nós vivemos para Cristo, nós vivemos para agradar, para fazer a vontade do Senhor. E novamente não é fácil, novamente eu repito, eu não estou falando aqui de perfeição, eu estou falando que a gente precisa buscar agradar ao Senhor, a gente precisa buscar a santidade todos os dias da nossa vida. A nova vida em Cristo, ela restaura os nossos pensamentos, ela restaura a nossa vida, mas a gente precisa tomar a decisão de deixar Deus agir. A gente precisa pedir para que o Senhor venha e preencha os nossos pensamentos com as coisas que vêm do alto. Pensamentos de esperança, pensamentos de cura, pensamentos de restauração, pensamentos de edificação, né? A gente precisa preencher a nossa mente com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm dos céus. Não é fácil, porque a gente já vem numa vida mundana, né? A gente já saiu de uma vida mundana, passando agora a viver uma vida para o reino de Deus. E a luta da carne é uma luta espiritual imensa que a gente vive, eu falo por mim. É uma luta diária que eu vivo contra a minha vontade, contra os meus desejos carnais, contra os meus pecados humanos. É uma luta que eu vivo todos os dias, mas todos os dias eu busco no Senhor, eu busco viver uma vida de gratidão, agradecendo a Deus a tudo que eu tenho hoje, agradecendo a Deus tudo o que eu vivo hoje, agradecendo a Deus porque Ele olhou, Ele viu em mim o que eu não vi, o que ninguém viu, porque o Senhor, Ele tem algo muito mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu quero. O Senhor tem muito mais para mim, o Senhor tem muito mais para os teus filhos. E glórias a Deus, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me restaurou, mas é um processo de transformação de mente diária que eu vivo, é um processo de transformação de pensamentos diários que eu vivo. Eu até brinco aqui em casa, eu gosto muito, muito, muito de música. Eu gosto demais de música. E eu preciso tomar muito cuidado para eu não voltar a ouvir as músicas mundanas que eu ouvia. Por quê? Porque são palavras de baixo calão, são palavras de adultério, são palavras de perversão, são palavras de pornografia, são palavras que me levam para um caminho distante do Senhor. E eram músicas que antigamente, quando eu não caminhava com Cristo, fazia parte do meu dia a dia, fazia parte da minha rotina. Então hoje eu me policio muito, eu tomo muito cuidado com as músicas que eu ouço. Principalmente as músicas internacionais, eu olho a tradução, eu olho o significado, eu busco entender qual é a mensagem que ela está trazendo, inclusive músicas que se dizem música gospel, né? Eu gosto de entender a tradução, eu gosto de entender qual é a mensagem, porque eu decidi viver a minha vida para Cristo. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu ouço. Eu tomo muito cuidado se aquilo está agradando ao Senhor. Eu não sou perfeita. Todos os dias eu tenho um pecado para confessar ao Senhor. Todos os dias eu tenho uma recaída, mas todos os dias eu busco no Senhor. Todos os dias eu confesso a Deus. Todos os dias eu peço a misericórdia do Senhor, porque é a misericórdia dele que me fez estar de pé, a misericórdia dele que me acordou nesta manhã novamente. Então é pela graça. E se eu estou aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele coloca um propósito nas minhas mãos de contar o meu testemunho, a minha mudança de vida, a minha transformação, para que vocês, para quem está aí do outro lado, que eu possa ser um instrumento para que a sua vida também seja alcançada, para que os seus pensamentos também sejam transformados, para que você se inspire a buscar a correção do Senhor para sua vida, a direção de Deus para sua vida, para que você busque sempre na palavra as verdades para você colocar em prática todos os dias na sua vida, para que você se inspire em ter uma vida de oração, porque vale muito a pena, vale muito a pena. A gente que caminha com Cristo e a gente olha com um olhar de misericórdia para aqueles que ainda não conhecem os caminhos do Senhor, a gente precisa orar por essas pessoas, porque elas estão sendo enganadas, estão falando para elas que elas estão sendo felizes, mas elas não estão. Mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão cheio de justiça, o Senhor é tão sobrenatural e extraordinário, o Senhor é magnífico e o Senhor há de restaurar a vida daqueles que ainda não conhecem o nome dEle. E nós que estamos vivendo com o Senhor, precisamos falar das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, das boas novas diárias que temos vivido com Cristo. E eu estou aqui para dizer que todos os dias os meus pensamentos são renovados no Senhor. Eu não tenho pensamentos perfeitos. Como eu disse aqui a vocês, todos os dias eu tenho um pecado para confessar, todos os dias eu tenho uma recaída por conta da minha natureza humana, por conta da luta espiritual, por conta de toda
o mundo em que vivemos, né? Esse mundo contaminado, decaído, depravado, esse mundo sujo, né? Esse mundo imundo, mas glórias a Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que me salvou deste mundo, que eu sei de onde o Senhor me livrou, eu sei de onde o Senhor me salvou, e hoje eu vivo para Cristo. Hoje eu sou uma mulher que representa o reino de Deus, com todas as minhas limitações, com todas as minhas falhas. O Senhor, dia após dia, tem pegado nas minhas mãos e tem me ajudado a caminhar com Ele com fidelidade. E eu busco a santidade em Cristo todos os dias da minha vida, e eu digo isso para você, busque também. Se eu puder te deixar uma mensagem para hoje, é busque a Cristo. Tenha uma vida de oração, busque o Senhor em oração, leia a palavra de Deus, busque conhecer mais de Cristo na palavra dele, busque praticar o que Cristo, os ensinamentos de Cristo que ele deixou na palavra dele, e tenha uma vida abençoada na presença do Senhor. Que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado, um dia cheio de vitórias, cheio da proteção do Senhor. Deus te abençoe.